E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez voltamos com as impressões de Bleach, que teve mais um episódio lançado. E cara, foi muito bom, foi muito massa. A gente sabe que no episódio anterior a gente viu um pouco da incompetência dos capitães, né? Que simplesmente todo mundo, não, metade deles decidiram que era uma boa ideia usar uma Bankai, sendo que ela poderia ser selada. E ser selada para roubar, a diferença é que o inimigo pode usar roubando elas. Mas no mínimo é a mesma coisa. Você vai estar no negativo, você vai perder a arma ou a única arma que pode derrotar o inimigo, já que você é fraco o suficiente e tem que se apoiar na Bankai. E os caras acabaram usando tudo isso, velho. E na minha cabeça ficou o seguinte: o que vai salvar esses caras? Porque não tem como, os caras simplesmente entregaram o seu maior trunfo pros inimigos porque são idiotas. Mas aí, tem alguns que não foram no episódio anterior. Que foi o Renji que disse, ó, não usa essa bosta não que vai dar ruim. E também foi um carinha lá, o baixinho, que acabou usando, mas ele já tinha um plano B ali e já disse, ó, passa aí o teleguiado, passa o telefonema aí pra todo mundo e manda ninguém usar, que vão roubar. Então se vocês tentarem usar a Bankai vai ser pior do que ser selamento, porque o selamento você já ia se lascar, agora a gente vai se lascar duplamente, porque os caras vão ficar mais fortes ainda, vão upar os caras. Então no fim das contas todo mundo tava errado ali, a não ser essas duas pessoas, mas teve alguns que não fizeram nada, ficaram na surdina, ficaram de boa, não ativaram Bankai nenhuma e só vão ganhar informação e agora vão ficar mais espertos na hora de ativar a sua Bankai. Mas antes de continuar essa história, antes de continuar a falar o que aconteceu aqui nesse novo episódio, porque sim, enquanto uns são idiotas, outros são inteligentes e eles estão agora vindo com tudo e o pau tá quebrando. Antes de comentar, como vocês bem sabem, tem um card aqui em cima com chance de nova temporada, impressões, narrações e até mesmo muitas curiosidades sobre o universo de Baki, porque você sabe muito bem que eu falo muito sobre Baki aqui, tem curiosidades, coisa pra caramba pra vocês. Enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. No caso, pessoal, como vocês bem sabem, eu já dei alguma introdução aqui, tá todo mundo lascado. Todo mundo se ferrou no episódio anterior, matança geral, o Ichigo tá preso. Inclusive, a gente já começa esse episódio vendo a galera dizendo, olha, se preocupa não que o Ichigo tá chegando, ele vai chegar e vai salvar geral. Aí quando vê dar uma merda, porque o cara chega lá invadindo como se estivesse sendo controlado, tinha sofrido alguma lavagem cerebral. Até mesmo a gente vê o Ichigo ouvindo a ligação lá, escutando que alguém também estaria fazendo alguma coisa estranha. E pelo que dá a entender, tem que algum dos externos ali que tá usando uma lavagem cerebral na turma e ferrando geral. E aí, mais poder ainda. Então não precisa nem roubar a Bankai, é só fazer uma lavagem cerebral que já ajuda pra caramba a equipe dos Queens. Enfim, o que acontece é que tá todo mundo se ferrando, como eu já falei umas 1000 vezes, porque realmente o episódio se resume aí, todo mundo se lascando. E a gente vê um pouco do que tá acontecendo com o Byakuya. E quando a gente vê ele lutando, a primeira coisa que ele fala é dizer, ó, Renji, não usa nada, fica na tua aí. Porque, ó, já usei aqui, tu vai assistir isso aqui. Já fiz merda, agora pelo menos vou fazer um plano B, que é o quê? Fazer você saber como é as habilidades do inimigo. Só que Renji, babaquara, burro, ele simplesmente fica tão desesperado que não ouve o que o cara tá falando. E ele diz mais uma vez, ó, meu irmão, fica na tua aí, assiste, fica perto e assiste, miséria. Não vai embora não. Porque eu acho que eu tô dando de tudo aqui pra poder tu ver como é que é a habilidade do cara e tu não quer assistir. E aí quando ele repete novamente, o Renji fica observando ali e a gente vê a luta dando prosseguimento e até mesmo o cara começa a tremer ali na base. E pelo que dá a entender, tem uma influência muito grande daquele inimigo sobre, no caso, aquele que ele tá lutando, porque ele começa a fazer medo no cara. E sim, o Byakuya começa a ficar com muito medo. Isso é compreensível. Ele perdeu a sua Bankai, que era seu maior orgulho. O cara era chato, eu odeio esse cara, esse personagem, eu não gosto dele. Por quê? Porque ele se achava. Eu tava até mais feliz, eu vi ele assim, pô, que legal, eu gosto dele e tal. Só que eu tinha esquecido do ponto. Mano, ele se achava muito. E quando ele perdeu a Bankai, isso fortalece muito o medo dele que ele poderia sentir por qualquer coisa, se fosse inflamado. Por quê? Porque ele já tem um problema de egocentrismo muito grande, porque ele tem a Bankai, a Bankai dele é a top, é muito forte, é uma das melhores do mundo. Então sem ela ele é o quê? Ele vira um bosta. Então até mesmo ele tenta lutar com a Zenbakuto, né, assim que chama, que é a mais fraquinha dele, mas não adianta em nada. E aí quanto mais ele tenta resistir, pior vai ficando o medo que ele vai sentindo. Inclusive o próprio inimigo vai dando ali as suas falas, falando sobre o medo, que o medo é o que faz as pessoas sobreviverem, é até mesmo o medo, é uma coisa que sempre tá com qualquer um. Mas o Byakuya, ele acaba dizendo, né, que
O medo sempre existe numa batalha, então ele não pode ceder a isso e tenta lutar. Mas no fim das contas não tem o que fazer, o cara até usa Bankai, que não precisava usar no Byakuya, porque o Byakuya já tava apanhando, cara. Tava ridiculamente fácil pro cara ali derrotar o Shinigami. Mas ele usou a Bankai só pra se amostrar, só pra zoar mesmo. E ali acabou descendo a lenha no cara, ferrou e muito ele. E eu fico pensando, será que ele vai morrer? Obviamente que não, estamos falando de shonen, então ele não vai morrer, já está escrito que não. Eu estou tentando sonhar, achando que vai acontecer alguma coisa chocante e eu vou ficar apreensivo. Mas toda vez que eu começo a ficar apreensivo, eu já penso, não vai morrer não. E aí a gente vê que o Renji dá uma de doido e aí ia usar a Bankai, mas realmente faz sentido ele usar, porque o cara já tá com a Bankai, nunca ninguém pensou que ele pode roubar duas, ele pode roubar uma só apenas, provavelmente sim. E aí ele vai usar a Bankai, e quando ele vai usar a Bankai, o próprio cara acaba me confirmando essa minha teoria, porque a gente vê que quando ele vai usar o outro cara que era ali, o companheiro desse Stern ali, ele acaba atacando o Renji, jogando ele bem pra longe. Inclusive o próprio cara diz, ó, você foi idiota, era só de fininho ali, ó, botava o negócio e puxava a Bankai dele. Mas você não deixou ele usar e acabou perdendo essa oportunidade. Onde até mesmo a gente acaba vendo, mais uma vez, que sim, só dá pra roubar uma Bankai. Então quem tá com Bankai, chegar outra Bankai e atacar, vai ser bom, porque o cara só tá com uma. A não ser que o cara solte a Bankai e troque, pode ser que ele possa trocar de uma pra outra, não se sabe. Mas o fato interessante sobre tudo é que sim, o cara ia fazer uma bosta, porque tinha outro escondido, ele não tinha lembrado mais do cara. Então, nesse momento, o Renji poderia ter perdido a Bankai também. Mano, esses caras parecem que não são militares, porque eles são divididos como se fossem militares. E lutam como se fossem militares, samurais ali e tal. Mas, mano, os caras não pensam, velho, os caras estão desesperados. Porque os caras se apoiam muito na ideia de que eles são os maiorais. E quando chega alguém que é mais maioral que eles entram em descontrole total. A própria Rukia, aconteceu isso com ela, ela tá ali lutando, ela sente que seu irmão adotivo, né, que eles são adoção e tal, tá morrendo, e quando sente, vou dar as costas ao meu inimigo, vou sair correndo, ai meu Deus, ela é uma tenente, se eu não me engano, que espécie de tenente, e aí é atacada pela inimiga, facilmente, meu Deus, é só cara ruim, é só cara sem noção nenhuma de estratégia, sem controle nenhum, os caras tão desesperados mesmo. E aí depois a gente passa para outro lugar e vamos falar sobre quem? Sobre quem? Zaraki Kenpachi. Vamos falar sobre ele. Mano, o cara derrotou 3, velho. 3 externos. O cara era forte pra caramba. Mano, Zaraki Kenpachi sempre é assim. Ele já chega onando, avacalhando. Inclusive, ele bateu tão fácil os caras, com uma facilidade tão grande, que obviamente a gente sabe que ele não tem Bankai ainda, ele não mostrou ainda, não conseguiu alcançar a Bankai dele ainda, mas só com a sua Zen ele já passou o rodo e lascou todo mundo. Ou seja, pra que usar a Bankai, velho? Tenta lutar sem a Bankai, não vai pro último recurso logo. E os caras tão assim, na fominha, jogando logo tudo. E aí o que acontece? Ele consegue derrotar e vai direto pro chefão, pro boss final. Depois de cortada a cena, e a gente vê lá no finalzinho que sim, o boss final derrotou ele facilmente, pelo que dá a entender. Até mesmo ele diz, ó, superestimei você, achava você forte demais, mas tu é fraquinho. Cara, não é o boss final, aí também tem, se o cara tá sem a Bankai, o cara não tá nem no nível alto dele, né? Tá no nível baixo ainda, e pra você ver qual é o nível do boss final aí. Mas enfim, voltando ao assunto, a guerra, a gente sabe que o cara que prendeu ali o Ichigo, ele está lá fora, e ele começa já a se preparar para atacar todo mundo. Inclusive, quando ele vai fazer isso, ele é morto rapidamente. E alguém que tá com uma espada. Ó. Não faço a mínima ideia que seja, mas o cara parece ser muito forte, porque torou o cara ao meio. E dessa vez eu acho que ele não vai conseguir se recuperar, né? Foi um ataque muito forte e ele caiu logo em seguida. Ele não aguentou fazer nada. Mas parece ser um aliado. Quem seria esse aliado que estaria ali? Vai entender. Outra coisa que aconteceu também foi a parte mais legal, a mais da hora de todas, que foi com relação ao Capitão Geral, né? O mestre, o cara que comanda tudo, o velhão lá. E, mano do céu, o cara é muito overpower, velho. O velho é muito forte. Ele tá ali no patamar do boss final, então ele é forte pra caramba. A gente vê que ele chega lá pra salvar, no caso, um dos tenentes ou era capitão, não lembro muito bem qual é a posição dele, é porque eu nunca me importei com esse personagem. Mas ele tava pra ser morto pelo cara que matou o braço direito, na mão direita do chefão lá. Então quando
Ele chega que sabe disso, piorou mais ainda a situação, né? Porque ele acabou sabendo quem foi o responsável por matar ali seu companheiro de guerra, velho. O cara que é um amigo dele, é quase um filho pra ele, porque viu desenvolver e tal, foi ensinando. E até mostra o passado, né? Mostrando como foi que ele conheceu o cara. Mostrou que a Bankai do cara era muito poderosa, e essa Bankai cortou ele, deu uma marca pra ele, ficou pra vida inteira. Até mesmo foi mostrada a evolução tão grande desse cara que ganhou um grande respeito pelo velho lá. Só que aí o inimigo roubou a Bankai dele e por conta dele estar sem a Bankai, ferrou e muito esse combatente. Ou seja, a Bankai dele era que é muito forte, não o combatente em si. Tem essa questão, vocês já perceberam, né? Tem gente que tem Bankai muito forte, mas não é um bom combatente. E tem gente que tem uma Bankai fraca, ou pelo menos não foi ativada, nem existe ainda, e é um excelente combatente. A gente pode usar o exemplo de Zaraki Kenpachi e o exemplo de Byakuya, que ele simplesmente não consegue combater se ele tivesse a Bankai dele. Se foca muito nisso. E aí a gente acaba vendo que o velho fica pistola porque usa uma Bankai daquele que era o seu companheiro, seu escudeiro fiel, e ele fica tão furioso que ele diz: essa bosta que você tá usando aí é mais fraca que a dele, eu vou lhe matar, e daí uma só porrada, e com um ataque ele torra, ele evapora o inimigo. E pra finalizar com chave de ouro esse episódio, a gente vê, né, que no final das contas ele chega lá e chama o boss final pro fight. Isso é intenso, isso é muito bugado, porque tipo, tu tá tendo como se fosse um final da guerra logo de início, vai rolar uma luta ali que vai bugar todo mundo. E essa fúria do chefão foi tão grande que todo mundo sentiu ali a força do chefe, sentiu ali a pressão espiritual dele e começou a pensar: mano, vamos lutar, se o chefão tá lutando, se ele tá dando tudo de si, a gente tem que dar tudo de si. Pegaram forças de onde não tinha, né? No fim das contas, eu gostei muito do episódio e mais uma vez reforço, né? Muitos ali erraram, a cadeia de comando tá completamente quebrada, deu tudo errado, tudo fazendo besteira, mas existem alguns que estão fazendo o correto, que estão pensando antes de agir. É aquela coisa, pessoal, os caras têm que agir de forma com que os caras não peguem aquela bexiga daquele extrator de Bankai pra poder ferrar ele. Se o cara pegar, meu irmão, não adianta, você vai perder sua Bankai. Então você tem que focar em lutar com os caras antes que os caras usem isso. E se os caras estiverem tentando usar isso, é fazer uma equipe, um lutar contra o outro, pra poder, no caso, enganar o cara e ali atacar ele sem que ele veja, né? No fim das contas é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!